Lourdinha, que Deus abençoe, Pai do Senhor, uma bênção para toda a família. Lourdinha, Recife, Pernambuco. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Lourdinha, que Deus abençoe. Cadê Dona Terezinha? Tá aí olhando para o chão ou para a TV? Um abração aí. Mais tarde ele está por aí. Lenildo, que Deus abençoe você, Jeane e toda a família. Obrigado aí. Louvado seja Deus. Boa noite a todos que já estão conosco. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus,
Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, louvado seja Deus, esse Deus tremendo e maravilhoso que nos concedeu pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, seu grande amor para com os seus, até para com os ímpios. Ele nos concedeu vida e hoje amanhecemos vivos, inteiros, falando, vendo, ouvindo, respirando, andando, pronto para cuidar das coisas que o Senhor coloca em nossas mãos. Do nosso dia a dia, das coisas espirituais, das coisas materiais. Esse Deus é maravilhoso, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Agradecemos aos amados irmãos que já estão conosco aí, sempre conosco aí nessa segunda-feira, louvando, adorando o Senhor e ouvindo a sua palavra. Nós vamos fazer uma leitura aí, se puder abrir a sua Bíblia aí no livro de Abacuque. Se tiver difícil de encontrar, vá para o índice que você encontra ligeirinho. Livro de Abacuque, no capítulo Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3, versículos de 17 ao versículo 19. Abacuque 3, de 17 ao 19. Diz assim a palavra de Deus. Jeane, obrigado Jeane, Deus abençoe a todos nós. E nós já somos abençoados. Tem essa mania de a gente só ficar repetindo, mas isso é bom. As coisas boas não tem problema em repetir. Mas a palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, louvado seja Deus. Abacuque, capítulo 3, versículos de 17 a 19, diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Amém. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra. E é exatamente neste texto de Abacuque que nós faremos uma meditação na palavra de Deus hoje sobre o tema desafios e superação em meio às dificuldades, na leitura desse texto. Mas nós vamos louvar a Deus com um hino de número 2 do nosso hinário, novo cântico, que tem como título Unido com Cristo. Unido com Cristo. É o hino, eu disse 02, mas não é hino 2, é o hino 115, Unido com Cristo. Hino 115 do nosso hinário Novo Cântico. Com Cristo unido na morte da cruz,
eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluz, cada momento com Cristo Jesus, cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal, bem alto erguendo a bandeira real, cada momento sei leal, cada momento me guia ao Senhor, cada momento me ofereça favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Estornido na ressurreição, eu já desfruto a eternal redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão, cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Cada momento me pode amparar, e do peligro também me livrar. Há momento por onde eu andar, Cristo meu mestre pode ir pra lá. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento me dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Que cada momento da nossa vida sejamos de Deus. Não devemos nos afastar do Senhor. E para isso nós pedimos sempre a Deus que não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita, que nós continuemos olhando para o alto, para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Queremos agradecer também a presença de Maria Amaral. Que Deus abençoe aí você ricamente e sua família, com saúde, paz e tudo aquilo que o Senhor possa dispensar na vida de vocês. Deus abençoe ricamente, ok? Nós vamos orar agora e Margarida estará fazendo uma oração costumeira, que é orar por todos nós, principalmente neste momento de pandemia, dessa doença. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Deus, por este momento, por mais uma vez estarmos aqui para te louvar, para te adorar, porque só tu és Deus, só tu és o Senhor, só tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia que passou e pela noite que se inicia, Pai Santo. Amém. Que tu cada dia mais esteja, Pai Santo, nos ensinando cada dia mais a viver na tua presença, Pai Santo. Glória a Deus. Na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade.
Neste momento, Pai Santo, te peço que tu perdoe todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, que cada dia mais, Senhor, tu esteja me santificando na tua palavra, porque Amém. a tua palavra é a verdade. Neste momento, te pedimos pelas pessoas que estão enfermas, que tu sabes, Senhor Deus, do quanto tem gente enferma, tantos aqui nesta cidade, como no mundo inteiro, Pai Santo, mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um, Pai Santo. Derrama da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, Pai, e restaura a saúde de cada um, para Amém. a honra e glória do teu santo nome. Abençoa também as pessoas que estão enfermas, mesmo de outro problema, que tenham de outro problema de saúde, a não ser desse vírus, mas que tu esteja curando a todos, Pai, para o louvor da tua glória, Pai. Louvado seja Deus. Abençoa os nossos familiares todos, dando a eles sabedoria na tua palavra, derramando sobre ele a tua graça, Pai, porque tu és um Deus misericordioso. Abençoa, Pai Santo, todos os nossos irmãos que estão também, Pai Santo, aí também com problema de saúde, que o Senhor esteja cuidando de cada um, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Abençoa os nossos familiares que estão assistindo, que estão ouvindo a tua palavra, e também os amigos, os irmãos, que tu esteja dando a cada um sabedoria, discernimento e tudo que eles vão ouvir, que para cada dia mais, Pai, estar firme e forte nos caminhos do Senhor, Pai. Amém. Porque tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento aqui, e que cada dia mais tu fortaleça o teu servo, para cada dia mais ele estar, Pai Santo, à frente do teu trabalho, pegando a tua palavra, Senhor, porque é o ide de Jesus, que Jesus disse, ide ao mundo inteiro pregar o Evangelho. Então, Pai Santo, é o dever de todos que lê a palavra de Deus e falar da palavra de Deus para as pessoas, Pai, que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Muito obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor está no seu alto e sublime trono, está no céu dos céus, lugar dele, mas ele está com os olhos atentos a todo o seu povo espalhado por todos os confins da terra. Está atento a tudo. Ele está de ouvidos atentos e de olhos abertos. Ele está nos vendo. E a palavra de Deus diz que nós devemos colocar diante dele todas as nossas petições, isto é, todos os nossos pedidos. E ela diz em orações. Então esses pedidos devem ser colocados a Deus em orações. Essa oração é uma conversa com Deus, em ações de graças. Colocar os nossos pedidos diante dele em ações de graça, quer dizer, já agradecendo, mesmo sem saber se vamos receber de Deus essa bênção dos nossos pedidos. Porque nós devemos sempre orar e sempre dizer, quando terminar a nossa oração, Senhor, seja feita a tua vontade. Então a vontade dele é que vai prevalecer, não é a nossa que vai prevalecer. Então vamos continuar louvando a Deus, vamos louvar a Deus com o hino número 116, União com Deus. Cantamos União com Cristo e vamos cantar outro cântico que é União com Deus. Louvado seja o seu nome, é do novo cântico do Inário Presbiteriano. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus.
cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Procure estar o mais perto possível de Deus. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Louvado seja Deus. Nádia, que Deus continue aí derramando chuvas de bênçãos sobre a sua vida e a vida da sua família. E neste momento que nós estamos passando aí, que sejamos protegidos pelo Senhor. O Senhor está ao nosso redor. Então nada nos atinge se Ele não permitir que passe as setas do inimigo, que passe, só se Ele permitir, como Ele permitiu a Jó. E também o Salmo 125, no versículo 2, diz que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo. E você vê uma cidade encravada como é Jerusalém, no meio de 5 montes, 5 montes que estão ao redor de Jerusalém, ela está no meio. Então há uma dificuldade de penetrar ali. Não é fácil, como uma cidade plana, que é fácil para entrar e correr, não. Não é muito fácil. Então o Senhor está nos protegendo. O sangue de Cristo também nos protege. Louvado seja Deus. Daniel Jonatas, Wélia e sua filhinha, nossa neta, bisneta, que neta, estou querendo ficar novo sem ser. Nossa bisneta aí. Que Deus continue aí derramando chuva de bênçãos sobre a vida de todos vocês. Nós vamos louvar a Deus com mais ainda um cântico, para depois fazermos a meditação da palavra de Deus. Aí o hino 128 do nosso hinário Novo Cântico, Comunhão Preciosa. E essa comunhão preciosa, é claro, só teremos se for com Deus, se for com Cristo, se for com o Espírito Santo. Esse Deus triuno. Louvado seja o seu santo nome. Hino 128. O Elia está por aí. Deus abençoe aí todo mundo. Ensina a criança no caminho que deve andar. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa. Perdão, meus amados, não é o 128. 128. É isso mesmo, 128. Pensei que tinha errado. Dele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, Jesus, eu me dirijo nestes tempos de aflição.
As palavras que ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Jesus é o melhor amigo, nesse nós podemos confiar. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Crais amor, converse com conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém. Louvado seja Deus. O poder vem da cruz, mas da cruz porque Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer uma meditação, e eu não vou fazer a leitura do texto, porque nós já fizemos no início, Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Faremos uma meditação nesta noite com o título Desafios e superação em meio às dificuldades. Está aí em Abacuque. E Abacuque, ele era um homem que buscava as respostas de Deus. Você tem buscado resposta de Deus nos meios das dificuldades? Observando o caos que se instalou na sua época, fazia perguntas difíceis. Abacuque viu o mundo que estava prestes a morrer. E isto partiu seu coração. Por que existe o mal no mundo? Por que os ímpios parecem ser vitoriosos? Estes questionamentos perturbavam a mente de Abacuque. O profeta, com grande confiança e coragem, levou suas reclamações diretamente a Deus, e o Senhor lhes respondeu com uma avalanche de provas e predições. Através dos clamores de Abacuque aqui registrados, somos de imediato confrontados. Abacuque fala no capítulo 1, versículo 2: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? De fato, quando todo o capítulo 1 é dedicado às suas questões, no início do capítulo 2, versículo 1, Abacuque declara que se esperará para ouvir a resposta de Deus às suas reclamações. Então o Senhor começa a falar e diz ao profeta que escreva a sua resposta claramente para que todos os homens, todos tomem conhecimento e compreendam. Deus diz que os ímpios triunfam, mas no final serão julgados e a sua justiça prevalecerá. O juízo pode não surgir rapidamente, mas virá. As respostas de Deus preenchem todo o capítulo 2.
Então Abacuque conclui seu livro com uma oração de triunfo, com perguntas respondidas e uma nova compreensão do poder e do amor de Deus. E ele se regozija em quem Deus é naquilo que ele fará. Diz Abacuque no capítulo 3, nos versículos 18 e 19: Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das coças, e me fará andar sobre minhas alturas. O profeta Abacuque tinha motivos para se preocupar, mas ao invés disso ele escolhe adorar a Deus, louvar a Deus, louvado seja o seu nome. O profeta Abacuque, através destes versículos, traz uma mensagem de esperança. E eu quero compartilhar esta mensagem dizendo a vocês que, independente das circunstâncias, temos uma razão para adorar aquele que tudo é. Sabe por quê? Porque mesmo em tempos difíceis, como disse o profeta Abacuque nos versículos 17 e 18, parte A, eu me alegro no Senhor. O profeta Abacuque está pintando um retrato sombrio do futuro, mas ele fixa o seu olhar em um Deus que é sempre o mesmo. Deus não muda. No versículo 18, a palavra Senhor significa Jeová, igual o alto, existente, eterno, imutável, Deus que guarda o conserto, o eu sou. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Palavra de Deus registrada por Malaquias, no capítulo 3, versículo 6. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes, diz Tiago no capítulo 1, versículo 17. Deus permanece tendo caminhos e planos para a nossa vida. E a nossa natureza limitada tem dificuldade de conhecer, conforme Jeremias registra lá no capítulo 29, versículo 11. Deus tem muitas coisas para nós. Nós estamos passando por problemas. Eu estou passando, você está passando, o mundo está passando. Tenha calma e confie em Deus, porque aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, permanece para sempre. O Senhor tem planos para a nossa vida. O Senhor sabe o que está fazendo. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada sai das suas rédeas. Apenas um exemplo que eu estou dando de rédeas, que rédeas a gente coloca nos animais, em cavalos, em mulas. Mas nada sai do controle de Deus, tem o controle de todas as coisas. Às vezes a gente diz, Deus perdeu o controle. Alguém com pequena fé pode dizer isso, porque o mundo está sendo depravado, uma depravação total. As coisas estão se invertendo. O errado está se tornando certo e o certo está errado, só que não é assim, o certo é certo e acabou, é aquilo que está na palavra de Deus, mas Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe o que está fazendo. E depois, quando olharmos para trás, como tem registro na Bíblia, que Paulo diz que não devemos olhar para trás, mas continuar olhando para frente, para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, para olhar para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas a Bíblia também diz que nós devemos olhar para coisas que façam com que nos edifique agora, como por exemplo, olhemos lá para o dilúvio, olhemos lá 100 anos, Deus avisando ali o povo, 120 anos, ali sendo pregado a palavra e aquele povo não se arrependeu e Deus destruiu. A gente tem que olhar para isso, que Deus não brinca. Olhamos para o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Deus alertou, Deus preparou para ser alertado aquele povo, mas não quiseram nada com Deus, Deus destruiu. Devemos olhar para lá e saber que Deus promete e Deus cumpre. Ele é um Deus da verdade, é um Deus que não mente, é um Deus verdadeiro. Nele não há sombra de dúvida nem de variações. Deus permanece tendo caminhos e planos para a nossa vida. Então, o que nos cabe fazer é colocar tudo diante do altar do Senhor, dando-lhe graças por tudo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças a Deus,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18. Já que Deus não muda seus planos ou sua vontade na nossa vida, e esses planos são melhores que os nossos, só nos cabe colocar tudo diante dele e descansar nos braços do Senhor. Louvado seja Deus! É gostoso descansar nos braços de Deus, porque nós confiamos em Deus. A nossa confiança deve ser depositada no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que tem domínio sobre tudo e sobre todos, o Deus que rege todas as nações com cetro de ferro, aquele que tem comando. Quando ele abre a boca e fala, acontece. O testemunho do profeta Abacuque nesta passagem nos lembra das admoestações de Paulo para os cristãos de hoje, quando Paulo diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18. Abacuque descobriu que Deus era sua fortaleza. No versículo 19 está escrito. E também seu cântico e sua salvação. Você pode ver isso em Isaías capítulo 12, versículo 1 e 2. Êxodo capítulo 15, versículo 2. Salmo 118, versículo 14. Portanto, não precisava temer coisa alguma. Temos razão para adorar aquele que tudo é, mesmo em circunstâncias difíceis na nossa vida. Sabe por quê? Porque, como disse Abacuque no versículo 18, na parte B, exulto no Deus da minha salvação. Me lembro, nessas partes difíceis, quando nos é convidado a louvar e adorar a Deus, pastor Valdemir e a nossa irmã, que Deus abençoe ricamente toda a família, todos vocês, família inteira. Me lembro do apóstolo Paulo, com 39 chibatadas nas costas, preso, humilhado, meia-noite louvando e adorando a Deus. Já pensou? As coisas podem ficar ruins nesta vida, meus amados irmãos, mas isso não pode afetar a nossa salvação. Nós temos certeza absoluta da nossa salvação. Desde que você realmente nasceu de novo, é uma nova criatura, que as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo. Agora, se você diz que é um crente que é salvo, que tem certeza, que vai inclusive até para a igreja, mas o seu testemunho, a sua vida é uma vida que envergonha o Evangelho, então você não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. Todas as coisas velhas passaram. Somos impecáveis? Não pecamos? Não, ainda pecamos. Mas fazemos o máximo possível para não cair no pecado. Porque estamos nos santificando através da palavra de Deus, através do Espírito Santo. As coisas podem ficar ruins, como eu falei, mas não pode afetar a nossa salvação. Elas não dependem das coisas indo bem. A salvação repousa unicamente na graça e no poder de Deus. Deus deixou bem claro pela graça, Paulo escrevendo aos Gálatas, ou foi aos Efésios, perdão aí a referência, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, graça e fé. Ela vem de Deus, é um dom de Deus, e não vem por obras para que ninguém se glorie. A vida é incerta na melhor das hipóteses. Um diagnóstico médico pode mudar tudo. E também é passageira, mas a salvação é garantida pelo sacrifício da cruz e tem valor eterno e duradouro. Não há vida cristã sem o reconhecimento de que o salvo em Cristo já foi imensamente agradecido com a salvação. Jesus não só nos livrou de sofrermos eternamente as consequências dos nossos pecados, como também nos levará para estar para sempre com Ele. Aleluia, glória a Deus. Já pensou se Cristo voltar e a gente estiver vivo? Já pensou se Ele voltasse antes desse culto terminar? Nós não íamos morrer, não. Este corpo incorruptível seria revestido de incorruptibilidade, e aí passaríamos a ter uma santificação total,
porque sem a santificação total ninguém verá a Deus. E os mortos ressuscitariam, seriam também transformados, seus corpos incorruptíveis no incorruptível, e todos nós iríamos encontrar com o Senhor nos ares. Já pensou não passarmos pela morte? Um dia alguém não vai passar. Quando Cristo voltar, vai ter gente vivo, louvando e adorando ao Senhor, e vai partir sem precisar passar pela morte. Jesus não só nos livrou de sofrermos eternamente as consequências dos nossos pecados, como também nos levará para estar para sempre com Ele. No texto, a palavra salvação também significa libertação e salvamento. E isto nos faz lembrar que este mundo não é a nossa casa. Jesus está vindo para resgatar a sua igreja. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Registrou o apóstolo João no capítulo 14, versículos de 1 a 3. As coisas podem ficar ruins, como estão ficando cada vez mais, mas não podem tirar a nossa salvação. Ouça as palavras do conforto de Jesus. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Nossa salvação é inabalável. Podemos, portanto, adorá-lo independente de qualquer coisa. Por último, temos uma razão para adorar aquele que tudo é. Por quê? Como disse Abacuque no versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, louvado seja Deus. Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente nas horas de tribulações. De eternidade a eternidade Ele é Deus, Ele não muda. O que é uma fortaleza? A fortaleza é um lugar protegido, seguro. Elas eram feitas antigamente para dar garantia das pessoas do ataque de seus inimigos. É assim o nosso Deus, a nossa fortaleza, a nossa proteção, onde nos refugiamos dos ataques do dia a dia do adversário de nossas almas. Esta expressão de Abacuque fala de resistência e capacidade, e nós só seremos vitoriosos em meio às tribulações se a nossa força vier do Senhor e não de nós mesmos. Nós devemos fazer como fez Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias. O gigante Golias com aquele aparato de guerra, com aquele vestimenta de ferro coberto até, só tinha os olhos, parece que lá de fora. Como a gente vê aí em filmes, em algumas coisas. E Davi, aquele rapazinho novo, apenas com, como a gente chama aqui, um pouco diferente, mas como fosse uma baleadeira, para a gente botar uma pedra e esticar e jogar. Mas tem outro nome, ele falava. Mas Davi olhou para aquele gigante e disse: você vem com todo o seu aparato aí de guerra, vem aí com... Mas ele disse: mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E pegou aquela baleadeira, aquela funda lá, e rodou assim e soltou um dos lados, que não tinha o cabo, só aquela liga, soltou um dos lados e aquela pedra entrou ali por dentro daquela armadura de Davi e derrubou-lo. Porque ele confiava não no seu próprio, não no seu próprio braço forte. A mim parece que eu falei Sansão, não tem nada com Sansão. Você falou Davi. Davi e Golias. Davi não confiou no seu braço forte, confiou no Senhor dos Exércitos que estava com ele. E a resposta nós conhecemos na Bíblia. Golias foi derrotado ali por Davi, aquele rapaz novinho. Então esta expressão de Abacuque, ele fala exatamente disso. Mas do Senhor ele é a nossa força. O profeta Isaías, tendo a mesma linha de raciocínio de Abacuque, disse:
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. Deus fortalecerá aqueles que nele confiam. Abacuque usa outra expressão no versículo 19. Os meus pés como os da corça. Ele aqui está falando de agilidade e rapidez. Nós, como cristãos, não devemos ser como parasitas. Mesmo em meio às dificuldades, devemos estar preparados para ser ágil e rápido no nosso viver cristão. Ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Aleluias! Tem muitos cristãos, muitos crentes, muitos irmãos nossos acomodados, apenas assistindo cultos de 8 em 8 dias, às vezes até só pela televisão, mas acomodados, não cumpre com o do Senhor, não prega a palavra de Deus, às vezes dá até mau testemunho. Devemos manejar bem a palavra da verdade para não sermos enganados pelos falsos profetas. Devemos estar preparados para não sermos pegos de surpresa na volta de Cristo. Ele deixou bem claro: vigiai e orai, porque não sabeis em que hora vem o vosso Senhor. Quando menos esperais, de repente ele chegará. Devemos estar vigilantes, independente das circunstâncias, mesmo que sejam adversárias. Nos faz lembrar do profeta Isaías, no capítulo 40, versículos de 29 a 31, quando ele fala: faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por último, ele usa a expressão: me faz andar altaneiramente, isto é, em lugares altos. Aqui ele está falando dos cumes das montanhas, onde a corça estava livre dos perigos encontrados em lugares baixos. O profeta Abacuque quer dizer-nos: Deus lhes permite subir acima das circunstâncias. Creia nisso. Seja forte e corajoso. Não te mandou eu, siga em frente. Palavras do Senhor. Cumpra ao que Jesus determinou para a sua vida. Não seja um acomodado. Lute, não pelas suas forças, mas no nome do Senhor. Deus lhes dá paz no meio da adversidade. Nós temos paz, irmãos, mesmo cheios de dificuldades, mesmo cheios de problema, mas nós temos paz, porque Jesus deixou bem claro: a paz que eu vos dou excede todo o entendimento. Eu não vos dou a paz que o mundo dá. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Os lá de fora, que não conhecem a Deus, que não tem uma profunda comunhão com Deus, vai olhar para ele e dizer: como é que pode, como é que essa pessoa está nessa situação? E a gente olha para a fisionomia dele ou dela e não parece uma pessoa doente nem cheia de problemas, mas parece uma pessoa alegre, porque o coração alegre, um coração que confia no Senhor, vai formosear o rosto. Se eu tenho no meu coração alegria, o meu rosto vai ficar bonito, alegre. Você não vai ver muito o meu rosto, porque eu não sou muito assim, eu sou mais fechado, viu? Mas quem é bem alegre, você vê brotar dentro do seu coração aquela alegria tremenda. Finalmente, amados irmãos, você que nos visita nesta noite, que está conosco, como está aí muita gente aqui conosco, nossos amados irmãos que sempre estão aí, em seus desafios, o profeta Abacuque aprende uma lição valiosa. Ele aprendeu que Deus é a nossa salvação e alvo da nossa adoração. Por isso que a nossa confissão de fé diz, no Catecismo Maior, a primeira pergunta: qual é a finalidade principal do homem? Louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Primeira coisa. E a segunda coisa, é claro, é semear a sua palavra até os confins da terra.
Abacuque nos ensina com esta mensagem a encarar nossas dúvidas e conflitos com honestidade e levá-los humildemente ao Senhor, depositar aos pés do Senhor. Como a sua palavra nos ensina que devemos colocar nossas petições diante do Senhor em ações de graça, já agradecendo. Abacuque nos ensina a esperar que a sua palavra nos ensine, a palavra de Deus, a adorá-lo, a despeito do que sentimos ou vemos. Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas pode nos transformar para enfrentarmos as situações. Está lembrado do apóstolo Paulo? Claro que você está lembrado. Você é sabido, você é um teólogo aí, muito estudioso. Eu me sinto até envergonhado de estar pregando a palavra e você ouvindo. Mas está lembrado de Paulo? Paulo tinha um espinho na carne, que ninguém sabe direito, nenhum aí comentarista, um teólogo, realmente o que era aquilo ali, que doença era aquela. Mas Paulo orou por 3 vezes, pedindo a Deus que tirasse aquela enfermidade, aquele espinho da carne, e Deus não respondeu a primeira vez, não respondeu a segunda, e na terceira Deus respondeu, mas não atendeu o seu pedido. Deus simplesmente disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo aceitou aquilo, mesmo na fraqueza ele era forte, ele continuou firme e forte, louvando e adorando ao Senhor. E por isso não deixou de servir a Deus, não. Isso é viver pela fé. Ele ficou sabendo que não tinha nada que temer da vida, mas que ele tinha um motivo real para adorar, mesmo em meio a todo aquele conflito. Se você é salvo, então possui todos os motivos que o profeta Abacuque possuía para ser grato a Deus por tudo. A palavra de Deus diz que em tudo dai graças a Deus. Eu até exagero. Às vezes eu digo para as pessoas: olha, se você levar uma topada e cair no chão, dê graças a Deus. Eu penso, mas não é possível. Eu digo, eu não estou dizendo que você dá graças a Deus só porque você levou topada, não. É porque você levou uma topada, quebrou o dedo, mas nem morreu, você não morreu, está vivinho da Silva. Então dê graças a Deus que você ainda está vivo ainda. Assim, independente do que você possa estar enfrentando hoje, olhe para o Senhor, incline-se para Ele e seja grato apesar das adversidades da vida. Confesse-o com sua boca, crendo no coração, e diga, como disse Abacuque, repita as suas palavras: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Levante a cabeça, erga os olhos para o alto e adore a Deus. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E enfrente os desafios e superação em meio às dificuldades, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Louvado seja Deus. Amém, aleluia. Que Deus te abençoe, Maria José Sertânia, que Deus abençoe você, toda a família, toda essa turma aí de Sertânia. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos fazer uma oração, primeiro concluindo o trabalho desta noite para a honra e glória do Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai de amor e Pai de misericórdia, muito obrigado, meu Deus, pela esta bênção que Tu nos deste neste dia de hoje, estarmos vivos, Te louvando, Te adorando, proclamando a Tua palavra, Senhor nosso Deus, orando uns pelos outros, meu Pai. E eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, que todos os que estão conosco aqui ao vivo, aqui presencial ao vivo, Senhor nosso Deus, virtualmente, e aqueles que irão ouvir esta live em outros momentos, meu Pai, que as Tuas bênçãos, meu Deus, estejam sobre eles, meu Senhor. Abençoa-os ricamente, ó Pai, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, meu Senhor. Dá-lhes, ó Deus, sabedoria, meu Pai, para que tudo que for fazer seja para a honra e glória do Teu nome. Dá-lhes, ó Deus, sabedoria, meu Senhor, para pregar a Tua palavra, meu Pai, para, Senhor nosso Deus, viver de acordo com a Tua palavra, para cumprir com tudo quanto nela está escrito, que eles cresçam, meu Deus, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles olhem para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Teu Filho amado. Santo, santo, santo é o Teu nome. Os céus proclamam a Tua glória, os firmamentos anunciam as obras das Tuas mãos. De eternidade a eternidade, Tu és Deus.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor nosso Deus. Tu és maravilhoso e tu nos deste, meu Senhor, tu estás nos mantendo. Cuida, Senhor nosso Deus, carinhosamente com cada um de nós, meu Pai. Nos perdoa, meu Deus, porque temos falhado, meu Pai, diante de Ti. Mas nós confiamos em Ti, Senhor nosso Deus, e precisamos de Ti, meu Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Foi isso que Jesus disse, que sem Ti nada podemos fazer. Então carecemos de Ti, não sabemos, Senhor, viver sem Ti, porque se for sem Ti, Senhor, se for sem meditação da Tua palavra, nós estaremos, ó Deus, nos desviando, ó Pai, para o mundo e nos perdendo, Senhor nosso Deus. É claro, meu Pai, que se nós fomos escolhidos, se nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para ser povo de exclusiva propriedade Tua, Senhor nosso Deus, para ser santo e irrepreensível na Tua presença, e Tu escreveste o nosso nome no livro da vida, Senhor nosso Deus, jamais nós nos perderemos. Podemos até sofrer consequências, podemos até ser lançados para que seja destruído o nosso corpo, mas a fim de que seja salvo, Senhor nosso Deus, a nossa alma. Pai de amor e Pai de misericórdia, dá-nos uma noite maravilhosa, Senhor, na Tua presença, meu Deus, e com a Tua proteção. Nós Te agradecemos, meu Pai, em tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Se for da vontade do Senhor, estejamos aqui novamente na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 19 horas. Então, que possam estar vocês aqui conosco, se puderem, é claro, se estivermos vivos até lá, para a honra e glória do Seu nome. Glória sejam dadas a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Um abração a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória seja a Deus.